Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Verso 31 até o 33. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Bom, nós vamos hoje concluir nessa série que estamos fazendo, com base aqui no capítulo 8 de João. E temos algo bastante importante, né, para repartir com os irmãos hoje. Por isso, pedimos ao Senhor, né, que nos ajude. E não que o que foi compartilhado, né, até esse momento não seja importante, mas queremos olhar mais uma vez para esse capítulo, né, e ver realmente como isso toca a nossa vida, né, como isso deve, né, alterar o nosso coração aqui nesse mundo, nessa terra, né, enquanto aguardamos o nosso Senhor Jesus, a sua volta gloriosa. Na última reunião, nós falamos um pouco sobre como a mentira ela alterou o coração do homem, né, como ela deturpou aquela ordem santa de Deus para todas as coisas, né? Nós vimos várias situações onde o pecado inverteu todas as coisas. Pegou aquilo que Deus havia feito, que era bom, né, que era para a glória dele, e transformou numa coisa, né, absurda, né, monstruosa. E vimos que ninguém ficou fora disso, né? Na verdade, quando o homem nasce, ele já nasce nesta realidade, né, como participante dela. Já nasce em pecado. Mas aqui no capítulo 8, o Filho de Deus, né, nosso Salvador, nessa conversa que ele teve com os judeus ali no templo, né, ele diz que ele veio para tirar, né, os seus desse buraco, dessa condição, né, horrível. E, ao mesmo tempo, ele faz um alerta, né, ele chama a atenção de todos, dizendo que se eles o rejeitassem, né, se eles não crescem nele, eles iriam morrer em seus pecados, né? Eles não teriam nenhuma outra maneira, nenhuma outra forma, né, de serem retirados, né, dessa situação horrorosa que o homem na condição de pecador se encontra, né? Então aqui está o Filho de Deus
anunciando, né, salvação e manifestando, né, a sua verdade, que é Ele próprio, para libertar o homem, né, de seu pecado, ou seja, da mentira. Mentira esta que tem como pai, né, o diabo, que desde o Éden tem mantido, né, o homem escravizado. Né? E desses versículos que lemos, o verso 24, né, onde o Senhor diz que se eles não crescem, eles iriam morrer nos seus pecados. Mas no verso 31, quando alguns manifestam fé no Filho de Deus, então ele diz a eles: se vocês permanecerem, né, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Né? Então há salvação, né, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Para aqueles que colocam, né, sua confiança, a sua fé no Filho de Deus. Mas eu queria, inicialmente, chamar a atenção dos irmãos, de que vocês olhassem para o versículo 24. O Senhor diz: porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Nós precisamos, irmãos, entender o que significa realmente fé em Cristo Jesus. Porque esta é o único caminho de salvação. Não há nenhuma outra maneira, né, do homem ser tirado de sua escravidão, a não ser por esta aqui que o Senhor Jesus está anunciando, né? Mas veja o que ele fala. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Isso é muito mais do que acreditar em Jesus. Isso é infinitamente mais do que considerar, né, o Senhor Jesus como aquele que anuncia o certo da parte de Deus e denuncia o errado, né, aquilo que não está em conformidade com a vontade do Senhor. O Senhor Jesus disse que a fé que vai salvar, que vai tirar o homem dessa escravidão, né, é aquela que vê o Senhor Jesus. É aquela que descobre, né, que Cristo é toda a verdade de Deus. Que Ele é a explicação, o motivo e a razão de todas as coisas. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então veja que o pecado, irmãos, não é outra coisa senão a negação do Filho de Deus. É aquela posição, né, que está no coração do homem, onde ele desconsidera, né, completamente o Filho de Deus. Ele, então, passa a viver ou está vivendo com base, né, em outra coisa e não com base no seu Criador, com base
no Rei eterno, o Deus bendito. O pecado não é outra coisa senão o homem ter o seu coração esvaziado por completo de Deus. Ele não tem mais nada do que é do Senhor dentro dele. O homem se torna 100% alienado em relação ao Senhor. Ele está completamente separado dele, fora dele, vivendo por outro, existindo por outro. É isto que o Senhor Jesus aqui chama de mentira. Proposta por Satanás desde o princípio. Satanás plantou isso no coração do homem. E isso escravizou o homem. O homem rejeitou por completo o Senhor e se tornou completamente cego, né, em relação ao seu Criador. A sua vida não tem mais nenhuma relação com o Todo-Poderoso. Observe o versículo 25. Então lhe perguntaram os judeus, né? Quem és tu? Quem és tu? Esta é a pergunta do pecador. Quem és tu? Essa é uma pergunta, né, onde você tem a plenitude da ignorância do homem em relação ao seu Deus. Quem és tu? Quem és tu? Jesus já havia dito, eu sou o grande Deus, né? Se vocês não crerem que eu sou, mas ali está o homem diante do eu sou, dizendo, quem és tu? Eles estavam diante daquele que é a resposta de todas as coisas, que é a razão de todas as coisas, que é o motivo de todas as coisas. E eles estão perguntando, quem és tu? Completa ignorância, trevas absoluta, um vazio total de Deus, cegueira infinita no coração do homem. Essa é a questão, irmão. O Senhor Jesus era e é a resposta. Ou aquele que responde de forma definitiva, absoluta, todas as coisas. Mas aquela multidão está perguntando, quem és tu? Algo muito importante aqui. A fé que Deus derrama no coração do homem para ele crer em Cristo, ela é precedida pela visão de Cristo. Primeiro o homem tem os seus olhos abertos para ele ver quem é Cristo, para depois ele crer nele. O Senhor faz um milagre aqui. O Espírito de Deus faz um milagre. Ele ajuda o homem a ver que Cristo é o eu sou. Aí então ele vai crer nele.
Porque o homem não pode crer se ele não ver quem Cristo é. Porque a fé salvadora, a fé que Deus dá, não é outra senão inclinar o coração do homem na direção daquele que é o Senhor de todas as coisas. Mas ali estava a multidão perguntando: quem és tu? Incrédula. Versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, esta digo ao mundo. Veja, irmãos, que a verdade de Deus, que é o próprio Deus, estava ali, encarnada, e podia ser contemplada, né, por aquela multidão. Mas ela, na sua cegueira, nas suas trevas, não podia ver isso. Não podia. Mas quando Deus abre os olhos do homem, então ele vai ver quem Cristo é. Então ele vai ver a verdade de Deus que está em Cristo Jesus. E como consequência disso, ele vai ser liberto da mentira e do pecado. Se o nosso coração não ver Cristo, irmãos, nós não podemos ser libertos. Não é possível essa libertação. O pecado e a mentira continuará governando as coisas da nossa vida. O Senhor precisa ser mostrado ao nosso coração como o eu sou, como a verdade de Deus absoluta. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Veja que a verdade estava ali, ela veio, ela se fez carne, ela se colocou entre nós. Essa verdade é Cristo, o eu sou. Mas há um abismo entre o coração do homem, porque ele está perguntando: quem és tu? Há um abismo entre o coração do homem e essa verdade. A menos que o próprio Senhor abra os olhos do homem, ele não pode pular para o outro lado. Mas quando o Senhor alcança um coração, quando ele vai salvar um homem, ele abre os seus olhos, e então ele vai ver quem Cristo é, e ele vai crer nele. E ele vai se sujeitar, submeter à verdade de Deus. No versículo 28, o Senhor disse assim: quando levantardes o Filho do Homem,
então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. O Senhor abre os nossos olhos para termos essa visão de Cristo, né? Mas a visão do Cristo crucificado. A verdade de Deus, ela se mostra de forma plena no Cristo crucificado. É lá no Calvário, né, que a verdade de Deus foi revelada de forma plena. É ali que a verdade de Deus denunciou e destruiu e venceu toda a mentira plantada neste mundo por Satanás, pelo pecado, e que tem escravizado os homens desde então. É lá no Calvário que nós vemos o pecado, né, denunciado de forma completa por Deus em seu Filho crucificado. Por isso que a obra que o Espírito de Deus faz no nosso coração é sempre nos conduzir a Cristo e Cristo crucificado, porque lá é que está a verdade de Deus manifesta. O versículo 31 e o 32, que lemos, né, no começo, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que coisa maravilhosa isso. Quando somos levados a Cristo e Cristo crucificado, ali nós vemos a verdade. Conhecemos a verdade. E o Senhor Jesus então diz que se isso acontecer, nós seremos libertos. Como, irmãos, essa realidade deturpada, feia, horrível, maligna, caracterizada pela morte, né? E por tudo o que o pecado semeia, né? Como ser liberto? Como ser tirado disso? Nós precisamos ser levados a Cristo e Cristo crucificado. Só que quando somos levados a Cristo e Cristo crucificado, o nosso coração então será capaz de ver o grande mal que está plantado, semeado
na nossa vida como descendente, né? Ou como filhos de Adão. Não há nenhuma outra maneira, nenhum outro caminho, né, para a verdadeira libertação ocorrer conosco. Era disso que o Senhor Jesus estava falando com aquelas pessoas, né, que haviam crido nele naquele momento. Se o Filho vos libertar, sereis livres. O verso 36, dá uma olhadinha aí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a visão de Cristo que destrói a mentira. Ele é a explicação de tudo. O pecado que está no coração do homem, ele precisa ser confrontado. E ele é confrontado. Quando o Senhor salva o homem, o pecado que está no seu coração é confrontado. E como ele é confrontado? Ele é confrontado pela exposição ao Cristo crucificado, que é a verdade de Deus. Quando o eu sou ilumina as nossas trevas, quando nós somos expostos na presença do grande eu sou, mas o eu sou para nós está crucificado, está encarnado. O eu sou é o próprio Deus. A verdade é o próprio Deus, mas agora ela se faz carne, ela se faz homem, ela vem até nós. Por isso o Senhor Jesus disse que ele estava ali como enviado do Pai, ele estava ali falando como o Pai lhe tinha ensinado. Isso é maravilhoso, a verdade feito carne está presente, está ao alcance dos olhos naturais do homem pecador. Esta aqui, irmãos, é uma cena indescritível. É algo terrível que aconteceu naquele dia lá em Jerusalém. O santo de Deus, o justo de Deus, a verdade de Deus, o eu sou de Deus, feito carne, está falando com o homem caído. E ele disse, daqui uns dias, daqui a pouco, eu vou falar mais, eu vou estar numa cruz, e ali eu vou falar tudo. Eu vou denunciar tudo. Ali vocês verão o quanto vocês estão longe de mim. No versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Veja a situação deles. A palavra de Deus não estava neles. Não estava neles. O resultado, as consequências disso, era um coração homicida. Um coração que era adversário de Deus, inimigo de Deus. Verso 40,
Procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade. Veja como é diferente o homem antes dele ver o Filho de Deus. Antes que a palavra de Deus governe a sua vida. Ele é adversário de Deus. Jesus disse: vocês querem me matar. O Senhor diz a eles: vocês estão obedecendo outra palavra. Verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Irmãos, na semana passada, eu compartilhei com os irmãos várias situações onde nós podemos ver, né, essa realidade, né, na vida do ser humano, né? Hoje eu queria, mais uma vez, olhar para mais uma questão onde isso fica muito claro, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no versículo 24, abre comigo lá. Primeira Pedro 1:24. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O apóstolo está dizendo aqui que o homem ele é fraco, né? Ele é pequeno. Ele não é grande coisa. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele dá um conselho, falando pelo Espírito de Deus, 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Pedro diz que o homem em si, ele é fraco. Ele é como a erva, como a flor da erva.
O apóstolo Pedro aqui Paulo está dizendo que não devemos pensar de nós além do que convém. Devemos pensar com moderação, né? Com moderação. Ou seja, devemos ver o nosso tamanho, né? A nossa condição, que realmente somos, as nossas fragilidades, os nossos limites, especialmente diante de Deus, diante do Senhor. Quando o Senhor esteve entre nós, e agora eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 10, ele lidou com uma situação muito complicada aqui com os apóstolos, né? Verso 35, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 outros contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós temos a verdade e a mentira. Nós temos o Filho de Deus e nós temos o homem com o coração em trevas, né? E veja a grande diferença. Os apóstolos estão pedindo para o Senhor: olha, nós queremos, quando o seu reino se manifestar, né, sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo do Senhor. E não era só os dois aqui que pediram, que tinham esse desejo. Todos queriam isso, né? Porque eles estavam brigando entre si por causa dessa antecipação, né? Desse pedido antecipado que João e Tiago fizeram. E qual foi a resposta do Senhor? Olha, entre os homens é assim mesmo, né? É assim que funciona. Mas entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser grande, terá que ser pequeno. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. E aí ele diz assim: o próprio Filho do Homem, assim, a verdade de Deus, como que ela é? Ela não veio para ser servida, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ali está o Filho de Deus, a verdade de Deus, mostrando como
realmente, né, as coisas são em Deus. Mas temos, por outro lado, 12 homens brigando entre eles, porque eles desejavam algo diferente daquilo que o Senhor Jesus desejava. Eles queriam o primeiro lugar, eles queriam a glória humana, eles queriam reconhecimento, enfim, eles queriam. Quem plantou isso no coração deles? A mentira. Eles estavam obedecendo outra palavra, não a de Deus. Até então, a palavra que eles conheciam era esta, mentirosa, falsa. Mas agora está o Senhor ali. A palavra verdadeira de Deus está falando. Ela vai dizer como devem ser as coisas. E o Senhor aqui demonstrou isso lá no Calvário. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ou seja, vocês querem ver realmente como o coração de vocês devem estar diante de Deus? Eu vou demonstrar isso plenamente lá no Calvário. É disso, irmãos, que Jesus está falando aqui no capítulo 8 de João. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que Tiago, Pedro, João e os demais seriam livres desse pecado que estava no coração deles, desse desejo por glória humana, quando eles, ajudados pelo Espírito de Deus, viram que o eu sou estava ali encarnado? E qual era a verdade do eu sou? Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A questão estava resolvida. Quando esta palavra verdadeira passasse a governar os corações daqueles que estavam crendo, disse Jesus, vocês serão realmente meus discípulos. E vocês serão libertos pela verdade. Nós conseguimos enumerar, nós conseguimos identificar as muitas libertações que o Senhor Jesus está promovendo, realizando no nosso coração, abrindo os nossos olhos e derramando sobre nós a sua palavra. Nós conseguimos identificar. Nós conseguimos ver o Senhor nos tirando de um lado e colocando do outro, nos tirando do reino das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Jesus tem caído sobre nós e nos tem reduzido a pó, como o Senhor prometeu. Ou temos caído sobre o Filho de Deus, né? e sido feitos em pedaços, né? Como o Senhor também prometeu. Se isso não acontecer, irmão, não continuar acontecendo, nós permaneceremos em nossos pecados. No versículo 47, o Senhor disse
Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Que afirmação e ao mesmo tempo uma promessa maravilhosa, né? Aquele que o Senhor alcança, ele faz a sua palavra chegar no seu coração e ela será ouvida. A mentira será denunciada, porque o Filho de Deus será mostrado, será revelado. Verso 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus vê que Jesus é o eu sou, que Jesus é a resposta para todas as coisas, que Jesus é a verdade de Deus para tudo. Verso 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Jesus está se referindo ao Pai, né? Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Eu o conheço e guardo a sua palavra. Verso 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Veja que maravilhoso, né? O próprio Senhor Jesus está dizendo para aquela multidão que ele ouvia a palavra do Pai. Por isso ele conhecia o Pai. No versículo 54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Interessante, né, irmãos? Jesus diz que pelo fato dele ouvir o Pai, pelo fato da palavra do Pai estar sendo guardada por ele, ele estava sendo glorificado pelo Pai. No versículo 51, ele afirmou que todo aquele que guardar a sua palavra não verá a morte eternamente. A relação que existe entre estes versículos. Quando o homem ele segue, quando ele vive em função da mentira, ou quando o pecado é o seu senhor, o que ele vai colher com isso é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo, eu guardo a palavra do Pai. E porque eu guardo a palavra do Pai, o Pai me glorifica. Mas ele disse para aqueles que tinham crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra,
vocês viverão eternamente. Veja, irmãos, que a verdade, ela pertence, né, à glória de Deus, à vida eterna de Deus. O apóstolo Pedro, lá no texto que lemos, diz que a palavra de Deus permanece eternamente. E aqueles que são gerados por ela permanecem eternamente. Então, quando o homem, por graça de Deus, vê quem Cristo é, crê nele, e a sua vida é transformada pela verdade do Senhor, ele se torna participante, já neste mundo, da glória de Deus. O Senhor Jesus disse lá no capítulo 10 de João, que ele veio para que os seus tenham vida e a tenham com abundância. Mas que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aonde está então a vida abundante? Aonde está a vida que vale a pena? Aonde está o desfrute maravilhoso que o Evangelho anuncia para os salvos? Tudo isso está na libertação que a verdade promove no coração do homem. Ou seja, quando a mentira vai, quando o pecado é destronado, e o que é santo, o que é de Deus, o verdadeiro, se instala na nossa vida, a nossa experiência ela é completamente mudada. Jesus disse: o Pai me glorifica. O que está sobre a minha vida é a glória de meu Pai. O Senhor disse: quem crê em mim não morrerá eternamente. Por quê? Porque a vida eterna está sobre ele. Verso 54, irmãos. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Quando foi que Abraão viu Jesus? Inclusive foi essa a pergunta que os judeus fizeram aqui. Perguntaram, pois, os judeus, verso 57. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Quando foi? Qual foi o dia que Abraão ficou alegre? Qual foi o dia que Abraão teve a sua experiência tocada pela alegria de Deus? Se você procurar lá em Gênesis, na vida de Abraão, a história de Abraão, você não vai encontrar
um dia específico que o Senhor marcou um encontro com Abraão e se apresentou para Abraão e falou: eu sou Jesus Cristo, né? Ainda não me manifestei em carne, mas daqui a alguns séculos eu vou me manifestar. Muito prazer, sou Abraão. Não. Mas o próprio Senhor está dizendo aqui que Abraão alegrou-se por ver o seu dia e viu-o e regozijou-se. Se você vê a história de Abraão, né, Deus chama Abraão, faz para ele uma promessa, que ele seria grande, né, que ele teria um filho, e que nesse filho, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa foram muitos anos de espera, né? E quando Deus cumpre a promessa, Abraão já era muito velho. E a mulher dele muito velha também. Então, Isaac, o filho prometido, nasceu de um milagre. Ou seja, quando os recursos da carne, os recursos do homem já não eram mais capazes de gerar aquele filho, então Deus intervém e o filho nasce. E Abraão, então, conheceu ali, viu ali que o Deus que tinha chamado ele, que ele estava servindo, era um Deus poderoso, capaz de fazer milagres, capaz de levantar a vida onde a vida não é mais capaz de se manifestar sozinha, né? Mas depois de Isaac nascido e menino, Deus então faz algo maior na vida de Abraão. Manda Abraão sacrificar o filho dele sobre o monte Moriá. E Abraão obedece. Abraão leva Isaac até aquele lugar e ele fez o que Deus mandou. Ele só não matou Isaac porque na hora de matar Isaac, Deus interveio. Mas por ele, Isaac teria morrido. O autor de Hebreus, quando ele vai contar essa história, ele fala algo muito interessante. Eu queria que você abrisse lá comigo em Hebreus 11. Nós já vamos indo para o fim. Hebreus 11. Verso 17. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Abraão, quando ele foi oferecer Isaque, quando ele ofereceu Isaque, ele ofereceu com esta fé, que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Ali, ele viu o Filho de Deus. Abraão descobriu
que o verdadeiro descendente, aquele que realmente abençoaria todas as famílias da terra, seria alguém tirado de ressurreição, manifestado pelo poder de Deus. E ele se alegrou. Jesus está falando isso para os judeus aqui, nessa conversa que ele está tendo com eles. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Eu que tenho guardado a palavra do meu Pai, o meu Pai me glorifica. Abraão, quando viu o meu dia, ele se alegrou e se regozijou. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão percebeu ali nos tratos que Deus teve com ele, a maneira como Isaac nasceu e a maneira como o Senhor conduziu ele até o Monte Moriá. Que alguém grande, poderoso, que o eu sou, haveria de se manifestar no futuro e traria toda a verdade de Deus para o coração e para a vida do homem. E ele viveria por ele. É disso que Jesus está falando para os judeus que estavam em sua volta naquele momento. Se vocês não crerem que a vida eterna sou eu, que eu sou a resposta de Deus para todas as coisas, vocês vão perecer em vossos pecados. Abraão viu e se alegrou. Eu quero encerrar, irmãos, pedindo para você abrir em Hebreus, capítulo 3. O autor de Hebreus, aqui no capítulo 3, ele está falando que Israel foi tirado do Egito e estava sendo levado para Canaã. A terra de Canaã é uma figura, é uma sombra de Cristo e da plenitude de Cristo. Mas Israel, depois de ser tirado do Egito, Israel não foi capaz de crer na palavra de Deus para ser de fato introduzido em Canaã. E como consequência disso, Israel morreu no deserto. Israel não entrou no descanso prometido por Deus. E pereceu. E o autor de Hebreus ele está usando a história de Israel para exortar os irmãos lá do começo. Para que eles crescem
e continuassem crendo na palavra do Senhor até o fim. Exatamente como o Senhor falou para aqueles que creram nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade e vocês vão ser libertos. Em outras palavras, era isso que foi dito a Israel. Se vocês permanecerem crendo, vocês não só deixarão o Egito, como de fato já deixaram, mas vocês vão entrar em Canaã e vocês vão desfrutar do descanso de Deus. Só que Israel não creu na palavra de Deus e pereceu no deserto. Então disse assim o autor, ó, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Israel não ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus. Israel ainda continuava ouvindo a voz do Egito. Constantemente queria voltar para o Egito. E Deus está dizendo que eles provocaram a sua ira ali no deserto. Colocaram Deus à prova e erraram sempre o caminho e não conheceram a Deus. Verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Precisamos crer até o fim que o Senhor Jesus é o grande eu sou, que Ele é a verdade de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. O Senhor continua falando conosco. A sua palavra continua falando conosco. A palavra eterna, a palavra que glorifica, a palavra da verdade. Ela vem para nos libertar, assim como veio para levar Israel até Canaã, terra que manava leite e mel.
Mas Israel se rebelou contra essa palavra. Israel morreu no deserto. A palavra vem, irmãos, e diz como deve ser a nossa vida. Ela nos leva ao Cristo crucificado. E a nossa libertação e a nossa glória está quando nos submetemos a ela. É aí que nós encontramos o descanso de Deus, a plenitude de Cristo. Verso 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam em seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não creram, não continuaram crendo, não puderam entrar. Se não credes, disse o Senhor, morrereis em vossos pecados. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, disse Jesus, se permanecer na minha palavra, se crer na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É a mesma coisa que está sendo dito aqui. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, nós somos chamados para crer na palavra de Deus. Se não crermos na palavra de Deus, não seremos libertos. A verdade de Deus precisa decidir no nosso coração entre a verdade e a mentira, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando permanecemos na mentira é porque nós não cremos na verdade de Deus. Por que Israel morreu no deserto? Porque ele não tomou a palavra de Deus como verdadeira. Vocês vão ver que só 2 homens entraram em Canaã, Josué e Calebe, e entraram porque tomaram a palavra de Deus como verdadeira. Eles entraram. Eles foram verdadeiramente libertos. Foram tirados do Egito e colocados em Canaã. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Veja que há um descanso para o povo de Deus. E o autor aqui de Hebreus cita as obras de Deus lá no início, quando Deus fez todas as coisas muito boas. Há descanso na verdade de Deus, na ordem eterna de Deus de todas as coisas. Visto, portanto, que restam alguns entrarem nele, mas por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia,
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmãos, esse é o melhor lugar para se estar. É aqui que Deus quer o seu povo, com Ele. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Presta atenção nesse próximo versículo, irmão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A palavra de Deus, a verdade de Deus, o eu sou, a palavra viva de Deus, ela separa todas as coisas. Ela separa o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Todas as coisas estão manifestas na sua presença. E é essa palavra que nós temos que acolher e que crer nela. Ela vem e denuncia o que é diferente de Deus que está na nossa vida. Ela julga todas as coisas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas isso vai prosseguir na nossa vida até o último dia. Quando nós cremos, quando nós tomamos a palavra do Senhor como verdadeira, quando a verdade de Deus chega no nosso coração e contra lugar a mentira vai saindo e nós vamos desfrutando da liberdade do Senhor na nossa vida. Mas o autor diz: esforcemo-nos, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Deus falou com Israel, tirou Israel do Egito e falou com Israel: olha, vai para Canaã. Mas Israel não quis. O Senhor alcançou alguns daquela multidão e disse: se você permanecer na minha palavra, você vai conhecer a verdade e você vai ser liberto. O Senhor aqui, nessa escritura de Hebreus, está dizendo: a minha palavra é como uma espada afiada, ela separa o espírito da alma, junta da medula.
Ou seja, a palavra de Deus, ela vem e denuncia o pecado e apresenta a santidade. Ela anuncia Cristo e o maligno. Ela anuncia a palavra verdadeira e a palavra falsa, ela denuncia. Se você crer, se você se sujeitar à palavra verdadeira, você entra no descanso de Deus. E descansa com Deus. Em outras palavras, vocês serão libertos. E viverão para a glória de Deus e da glória de Deus já neste mundo. Abraão viu o dia do Senhor e ele se alegrou. Ele viu nos tratos de Deus com ele, o Deus que ele estava servindo é um Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, o que o pecado trouxe para a vida do ser humano seria modificado pelo poder de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude na sua graça, nos sustente.